Então, Celso Moraes. presente. Irã Mendonça. Eliane Medeiros. Presente. James Gonçalves Borges. Odubaldo Ribeiro da Cunha Neto. Presente. Newton Lima da Silva. Elecir Casagrande. Presente. Maxwell da Silva Gomes. Havendo número regimental, sob proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 8 do mês de abril do ano de 2011. Solicito que o secretário da mesa, o vereador Irã Mendonça Cabral, faça a leitura do Salmo e oração do Pai Nosso. Louvai ao Senhor, vós todos os gênitos, louvai todos os povos, porque muito é grande a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimento. A palavra está franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, pedi pela ordem para devolver projeto número 14, que se encontrava com a Comissão de Constituição, e que o mesmo entra na ordem do dia, senhor presidente. Há uma propositura do vereador James, onde ele pede que a matéria de entrada nessa mesa seja objeto da ordem do dia. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Consulta plenária se as matérias de entrada são consideradas objetos de deliberação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Ordem do dia. Peço ao secretário Irã Mendonça que faça a leitura do projeto de lei 41/2011, redação final. Lei número 5.923/2011, denomina creche municipal. A Câmara Municipal de Goiás aprova. Artigo 1º. Denominar-se creche municipal Balduína de Moraes França. A unidade de assistência social que abrigará crianças cujas mães trabalham fora do lar, a ser construída na Rua Piauí, quadra 15, bairro Anhanguera, com recursos parciais advindo do governo federal através do programa Pro Infância. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, se lei entrar em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara, aos 8 do mês de abril de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão da lei final 5.923/2011. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, pedi pela ordem para que se conste em ata a presença da presidente do bairro Vila Mariana, a senhora Maria Lúcia. Senhor presidente, para parabenizar a mesma, que ontem fez uma defesa maravilhosa aos presidentes de bairros. Ontem, um entrevistado de uma emissora local quis ofender esses grandes trabalhadores que prestam um relevante serviço ao povo de Rio Verde, e a mesma fez uma defesa maravilhosa. Parabéns, viu, colega Maria Lúcia. Será constado em ata como presença honrosa, e pode ter certeza, não, vereador, que os presidentes de bairro têm feito um grande trabalho e contribuem muito, não só com o executivo, mas principalmente com a população das respectivas regiões. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, sobre esse assunto, ontem eu até comentei com alguns vereadores na sala de reuniões, onde a gente bebe só água. Eu estava comentando com os vereadores, senhor presidente, o presidente de bairro, ele teria que ter uma remuneração, sabe? Eu acho justo. Eu sei que não existe legislação sobre isso, mas ele deixa muitas das vezes de fazer
ocupa o tempo dele, senhor presidente, onde ele poderia estar tendo uma renda financeira. Alguns não concordaram, aí eu dei a sugestão que se faça então um incentivo, ou com energia, ou com imposto da casa própria, ou com água, ou com alguma coisa, senhor presidente. Porque nós não podemos, eu acho que quando a gente conseguir fazer com que o presidente de bairro tenha um incentivo financeiro, às vezes também perca o vínculo grande com o executivo como existe, né? Porque eu sei que em administrações passadas os presidentes de bairro, eles eram pressionados. E eram pressionados às claras, na cara de todo mundo. Existia secretários que não fazia questão de esconder, não. Desacatava presidente e que se não fizesse o que mandava, era, sabe? Então, senhor presidente, a gente precisa começar a pensar na independência deles, para que eles possam trabalhar melhor. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Bem lembrado pelo vereador Luiz César que na administração passada, mas hoje não ocorre fato dessa natureza. A própria Maria Lúcia está presente aqui, ela sabe disso aí. Todas as audiências públicas para discutir os problemas de nossa cidade, são convidados todos os presidentes de bairros para que ajudem na elaboração do plano de metas a ser desenvolvida pelo município. Então, hoje não existe mais, vereador César, esse tipo de procedimento no Executivo. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Esse é o meu raciocínio. No passado existia, hoje o vereador James está afirmando que não existe, mas no futuro pode voltar a existir. E provavelmente no futuro nós não estamos aqui também. Então, é uma questão da gente colaborar para que no futuro não volte a acontecer os erros do passado. A nossa vida é assim, senhor presidente. A gente tem que tentar não repetir os próprios erros. Ótimo. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu também tenho o mesmo raciocínio do vereador Luiz César. Inclusive, em outra sessão passada que tivemos, eu discuti muito isso sobre os presidentes de bairro. Esse povo é muito sofrido, senhor presidente. Esse povo não ganha nada para ser presidente. Ganha sim. Quando eles verem alguma coisa no bairro que está errado e que vai lá no prefeito ou algum secretário, eles são tratados como pessoas pidonas, são enjoadas. Você entendeu? Então, eu acho que tinha que ter um salário, que tinha que ter alguma coisa que compensasse esse trabalho grande que eles fazem. Porque, na realidade, eles não são reconhecidos. O presidente de bairro não tem prazo, é pior do que o vereador, senhor presidente. Porque o bairro sabe tudo onde que o presidente está e vai falar com ele, pedir. Se nós somos vereadores, não estamos com muita força para pedir nada, e os presidentes de bairro, senhor presidente. Teríamos que achar um jeito, sabe, vereadores? Teria que achar um jeito, vereador James, líder de governo, de que conversasse com o prefeito, nem que diminuísse um pouco porque tem muito presidente de bairro também, né? Mas que fizesse por região, presidência de bairro tal, mas que desse mais apoio aos presidentes. Eu não estou aqui defendendo presidente nenhum, eu estou defendendo os presidentes que sofrem e não são remunerados por isso. Muito obrigado. Peço o secretário Irã Mendonça. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu estava no velório do pai, do sogro do nosso companheiro André Machado, ouvi as palavras finais do vereador, quero cumprimentá-lo pela sua postura, porque o que precisa realmente é o executivo entender que o presidente de bairro é o seu maior aliado, enquanto que o executivo atual, como em outros momentos, tinha no presidente de bairro um inimigo. Se não assinar, não andar na sua cartilha, não fazer o que o executivo quer, o presidente de bairro não é atendido. Nós tivemos, por exemplo, na última eleição, propostas indecorosas que determinados candidatos diziam assim, olha, se você me apoiar no seu bairro como presidente de bairro, eu vou fazer o serviço. Eu vou atender, vou limpar a sua rua, vou limpar a praça do seu bairro, vou atender você. Então é preciso que o grande líder de governo, nosso companheiro, nosso grande vereador James, sensibilize o governo de que o presidente de bairro é a pessoa que mais quer contribuir com o prefeito, que mais colabora com o prefeito de forma muito constante, muito firme. E, além do mais, não tem salário. E ainda, senhor presidente e senhores vereadores, público presente,
O presidente de bairro quase sempre não é atendido pelos órgãos, pelo departamento. Então, quero cumprimentar o grande vereador Newton Lamas e pedir ao líder de governo que leve essa mensagem, que leve essa reivindicação, que os presidentes de bairro precisam ser atendidos, porque o presidente de bairro não pede as coisas para ele não, pede é para o bairro. Pedindo para o bairro, está pedindo é para a cidade. Então, por isso, é muito importante que o Executivo procure ouvir e procure atender, porque aí a administração vai caminhar a passos largos para ser melhor, para atender melhor a comunidade. Por quê? Porque o presidente de bairro é muito mais do que nós, porque o presidente de bairro está no seu bairro, enquanto que nós estamos, às vezes, nós todos, juntos a pessoas de diversos bairros. Então, quero deixar a minha manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem do vereador Luiz César. Senhor presidente, eu quero aqui tirar uma dúvida, que nós falamos aí de presidente de bairro, e eu lembrei também do conselho tutelar. E o vereador James foi conselheiro tutelar nesse município, e eu acho que ele vai saber me falar, porque nós votamos um projeto, salvo engano, senhor presidente, aumentando o número de conselheiros, e eu queria que o vereador James me fizesse, voltasse a memória aqui, como que ficou a situação hoje dos conselheiros tutelares, por gentileza. Pela ordem do vereador James. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de mais uma vez pedir, né, que o projeto número 14 entre na ordem do dia. Até agora ele está em meu poder aqui. Quanto à pergunta do colega vereador Luiz César, hoje existe no município 2 conselhos. O conselho que já existia e o conselho na região norte, né? Cada um composto por 5 membros. Aí dividiu a cidade como se fosse ali as zonas eleitorais, né? Acima da presidente, abaixo da presidente Vargas. Então hoje existem 2 conselhos trabalhando, atuando no município de Rio Verde. Informar a Vossa Excelência que o projeto da hora citado já se encontra na ordem do dia. Pela ordem do vereador Luiz César. Senhor presidente, se hoje o Conselho Tutelar está abrangendo todo o nosso município, porque houve essa divisão, acho que está na hora da gente pensar nisso sobre os presidentes de bairro. Eu sei que nós não podemos e não devemos fazer como foi feito no Conselho Tutelar, limitar por zona eleitoral. Até porque fica muita responsabilidade para um presidente só. Mas nós podíamos, senhor presidente, fazer um desmembramento na cidade, criar aí zona sul, leste, oeste, centro, e fazer uma eleição que cidade tem aí no máximo, vamos supor, 10 presidentes de bairro, 8 presidentes de bairro, e esses presidentes de bairro teriam sua diretoria, e dentro dessa diretoria, sabe, montar um organograma, senhor presidente, disso daí, tentar reorganizar, porque o município cresceu. Sei que em grandes cidades já existem isso. O município cresceu e nós precisamos adequar o trabalho dessas pessoas que prestam serviço porque gostam. E já nesse raciocínio estudar um incentivo financeiro para que eles trabalhem melhor, senhor presidente. Peço ao secretário, pela ordem do vereador Newton Lamas. Eu também acho, senhor presidente, eu também acho que seria dividido em partes a cidade, em regiões, que colocasse no máximo 10 presidentes de bairro, porque são muitos. E nós sabemos, vereadores, que tem muitos que trabalham dia e noite, lutando, levando sugestões ao prefeito, pedindo. E tem outros também que não... É meio devagar, né? Mas é presidente de bairro. Eu acho que teria que ter uma solução para que eles fossem remunerados. Que pedisse aos presidentes de bairro também, que não se vendesse em troca de, não, eu vou fazer porque eu vou eleger o vereador e tal, não existe isso. Nem vereadores correr atrás do presidente de bairro, deixe que eles se decidam, porque eles, é um trabalho deles, é uma responsabilidade deles, não pode ter pressão de lado nenhum. Mas para eles trabalhar, para seguir, tem que ser remunerado, senhor. Muito obrigado. Peço ao secretário Irã Mendonça que faça a leitura pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador José Henrique.
Senhor presidente, senhores vereadores, é lamentável, e líderes de governo, é lamentável de que tem informações seguras de que o CONDEC, que reúne, que é exatamente o Conselho dos Presidentes de Bairro, está sendo pressionado pelo governo, porque não quer andar na cartilha do governo, porque não pode cobrar nada do governo, não pode dizer que o governo não está arrumando a minha rua, não pode dizer que o governo não limpou a minha praça, que já está passando o tempo, não pode dizer que na minha praça, na minha rua, está tendo esse ou aquele problema. Então, eu tenho informações seguras de que a diretoria do CONDEC já está sentindo, já tem alguém que vai lá na diretoria do CONDEC, olha, vocês estão falando de mal do Juraci, vocês não podem falar mal do prefeito. Eles não falam mal do prefeito, falam das coisas que precisam ser feitas. Então, peço mais uma vez ao líder de governo que leve essas informações de que existem servidores, se são ou não orientados por órgãos superiores, não sei, mas que deixe o CONDEC trabalhar, que deixe o presidente de bairro reivindicar e que procure atender. É isso que eles querem. Eles querem apenas que a cidade melhore. E olha, é positivo que a diretoria do CONDEC está sob pressão, está preocupada com as pressões que têm acontecido. Muito obrigado, presidente. Peço ao secretário Irã que faça a leitura do projeto de lei 42/2011, aonde transforma em lei 5.924/2011, redação final. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu não acredito muito, até porque nós que conhecemos bem o prefeito, somos muito unidos ao prefeito, ele nunca disse que ninguém pode perseguir, ele deixa bem claro que a pessoa segue o que quiser, que fala de quem quiser, que critica. E eu lamento muito até dizer que não acredito, porque, na verdade, ele deixa cada pessoa ser livre. E ele não vai pedir para que não critique ele, que não faça. Pode ser algum secretário, mas o prefeito não faz isso não. Com toda certeza, da base que sou, do prefeito que eu conheço, eu não acho que está acontecendo. Às vezes é informação errada que passaram para o vereador José Henrique. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Eu também acredito, como o vereador Newton Lamas disse, né, que com certeza pode ser alguma informação truncada. O vereador José Henrique chegou e mesmo justificou que estava num velório, e eu já havia dito, vereador José Henrique, todas as reuniões para discutir, né, as ações, as metas a ser aplicadas pelo município, todos os presidentes de bairro são convidados a se manifestar, a dar seus esclarecimentos, né, e agradecer, inclusive, né, em nome do Executivo, os relevantes serviços que eles prestam à sociedade rioverdense. Então não há essa perseguição, inclusive o CONDEC, né, recebe todo o respaldo do município. Agora o que pode estar acontecendo é que o presidente do CONDEC talvez não tenha aquela coragem de encarar os problemas. Agora os presidentes sim. Aquele presidente do CONDEC, assim como o presidente do Sindiverde, Rio Verde, estão perpetuando no poder, né? Então eu acredito que há necessidade de fazer uma mudança na direção dessas duas entidades para que cresçam, né? Para que dê respaldo aos presidentes de bairros. Os presidentes de bairros aí o dia inteiro andando de mototáxi, ligando, correndo. Quantas e quantas vezes nós chegamos na prefeitura, você vê o presidente de bairros ali. E o presidente do CONDEC? O que o presidente do CONDEC faz? Né? É só para organizar a eleição? Então, eu acho que a informação chegada ao nobre colega vereador Zé Henrique, eu acho que não procede. Mas, mesmo assim, né, irei procurar o senhor Regivaldo, conhecido por baiano, e vamos verificar essa denúncia. Porque se ele está sendo pressionado, ele tem que falar quem está o pressionando, né, e as medidas serão tomadas. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu digo que o plenário da casa é onde nós temos que dialogar, debater, dar sugestões, trazer ideias, reivindicar. Esse é o verdadeiro sentido do plenário do Poder Legislativo, além de várias outras coisas, lógico. Mas é importante, senhor presidente, nós estamos debatendo aqui um assunto em pauta, que não está em pauta e não está na ordem do dia. Vossa Excelência está tendo a paciência com os vereadores. Mas é importante porque, por exemplo, no debate surgem ideias. E como o vereador James disse agora dos presidentes de bairro nas suas palavras,
Então fica uma ideia, senhor presidente, do passe livre para o presidente de bairro poder se deslocar dentro do município. Porque quantas vezes um presidente de bairro desse não tem que deslocar da sua região para ir numa prefeitura, para vir numa câmara, para ir num hospital, para ir numa Receita Federal, ou para sabe, resolver problemas do bairro. Então fica aqui a sugestão, eu acho que é desses debates que essas ideias surgem. Um passe livre, eu acho que seria um dos incentivos que os presidentes de bairro poderiam ter para melhorar o seu desempenho, o seu trabalho. Pela ordem, vereador José Henrique. Vamos logo dar nome aos bois, né, senhor presidente? Então que o líder de governo peça ao Jota para parar de ameaçar. Porque o Jota está indo como assessor do executivo, dizendo que é preciso parar de falar do prefeito. E mais um líder de governo, que peça ao locatário, que no caso é a prefeitura, que arrume os banheiros da parte de baixo e que arrume as instalações do CONDEC, porque o CONDEC cada dia está cada vez mais mal instalado. Já há algum tempo, no começo do governo, disseram que os banheiros não estão funcionando. Hoje está funcionando o banheiro na parte alta, lá do prédio. Então são coisas assim que a gente sente, e é indiscutível, de que realmente está faltando apoio do executivo. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que diga ao Jota para parar de pressionar. Porque não convém, não faz bem para o governo, não faz bem para a democracia, não faz bem para a liberdade, não faz bem para aqueles que querem trabalhar em favor da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a leitura. Lei número 5.924/2011, denomina creche municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Denominar-se a creche municipal Celina Borges Goulart, unidade de assistência social que abrigará crianças cujas mães trabalham fora do lar, a ser construída na rua Chiquinho Sapateiro, esquina com a Avenida Jesuíno Veloso do Carmo, quadra 18, setor municipal de pequenas empresas com recursos parciais advindo do governo federal através do programa Pro Infância. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, aos 8 do mês de abril de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto de lei 42/2011, onde transforma a lei número 5.924/2011, redação final. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, surgiu uma denúncia. Agora eu me pergunto ao líder do governo, quem que é Jota? Quem é esse Jota, vereador James? Porque nós precisamos saber, porque se Vossa Excelência disse que os presidentes de bairro têm liberdade total, que não acontece nesse governo que acontecia no governo passado, porque tem muita coisa que acontecia no governo passado que acontece nesse, né? Mas já que Vossa Excelência contradiz o vereador, eu gostaria de escutar de Vossa Excelência, porque às vezes também Vossa Excelência nem conhece esse Jota, né? E Vossa Excelência não pode ficar calado, porque Vossa Excelência não é cúmplice desse tipo de atitude. Peço ao secretário Irã Mendonça que faça a leitura do projeto de lei 43/2011, onde transforma a lei número 5.925, redação final. Projeto de lei 43/2011, denomina creche municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Denomina-se creche municipal Amanda Campos, a unidade de assistência social que abrigará crianças cujas mães trabalham fora do lar, a ser construída na rua JH09, quadra 26, Jardim Helena, com recursos advindos do governo federal através do programa Pro Infância. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, aos 8 do mês de abril de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador James. Formar o vereador Luiz César, também o vereador Zé Henrique, né? Como eu já havia dito, né, o prefeito não comunga com tais atitudes, né, desse servidor. E Vossa Excelência pode ter certeza, né, que esse servidor não está falando em nome do prefeito, em nome da administração. É um caso isolado e que irei levar ao conhecimento, né, do executivo ainda hoje pela manhã, tal esse procedimento que esse servidor, né, caso tenha ocorrido, e com certeza as reprimendas serão tomadas contra o mesmo. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente,
eu não gosto de cometer injustiça, porque às vezes eu conheço esse Jota, mas não estou lembrando dele. Mas mesmo se eu conhecesse, senhor presidente, eu nunca fiquei em cima de muro na minha vida. Para mim é rua. Ou manda embora, porque se não mandar, está agindo sobre a ordem do executivo, sobre a ordem do prefeito. Se mandar embora é porque o prefeito não tem nada a ver com isso e o funcionário não condiz com a realidade. Agora, se continuar, senhor presidente, é porque está fazendo aquilo que o governo pede. Né? Exemplo, Secretaria de Habitação mandaram o rapaz embora, porque, na minha opinião, não condiz com as atitudes dele com aquilo que o prefeito estava pregando. O prefeito bate no peito e diz que é honesto. E, salvo engano, senhor presidente, até agora não tem nada que diz que ele não é honesto. Pelo menos nessa Casa de Leis eu nunca vi ninguém chegar com denúncia aqui falando que o prefeito é ladrão. Então o prefeito é honesto. Esses dias, teve aí um servidor que fazia parte dos 2%, andou falando o que não devia, foi mandado embora. Nosso amigo Lazão, ex-presidente dessa casa. Então, mais uma vez, senhor presidente, é aquele ditado que meu avô dizia, que quem muito conversa dá bom dia a cavalo. Agora resta saber não, nós vamos saber essa semana que vem, senhor presidente, se o prefeito comunga ou não com isso daí. Em discussão, projeto de lei número 43/2011, pela ordem, vereador James. Eu te peço até desculpa, Vossa Excelência, né, mas não poderia deixar de responder o vereador Luiz César. A lei diz o seguinte, vereador, só é considerado culpado depois de transitado e julgado a sentença, né? Então, nós sabemos que no meio político há muitas conversas, há muitas picuinhas, né? Então, não é simplesmente o prefeito chegar e exonerar um servidor. Então, o fato será apurado e, caso se comprove tal delito, né, ou tal procedimento incorreto desse servidor, as providências serão tomadas, eu já disse, né? Mas nós sabemos, Vossa Excelência sabe disso, por 3 mandatos praticamente, era funcionário público municipal, quantas e quantas fofocas, picuinhas políticas o senhor já ouviu? Né? Então, tem que ser apurados os fatos para depois ser tomadas as providências. Muito obrigado. Em discussão, projeto de lei número 43/2011, aonde transforma em lei número 5.925, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Primeiro, concordar com o raciocínio do vereador James. Ele, como bacharel em Direito, ele sabe muito bem que assim funciona a lei. Agora, nós sabemos como que funciona a lei, senhor presidente, da rédea curta. Essa a gente conhece, é diferente. Eu só dei o exemplo de como o executivo tem agido de um tempo para cá. Só isso. Tem que andar na cartilha. Se não andar na cartilha, é rua. Dr. Rildo foi assim, 2%. Mané Catarina foi assim, 2%. Lazão foi assim, 2%. Geraldo Carvalho foi assim, 2%. Eu estou preocupado com o vereador Newton Lamos e o vereador do Voto, porque tiveram nos 2%. A gente, né, porque, senhor presidente, então, eu sei como funciona a lei. A lei eu sei como funciona. Então, eu só dei um exemplo de como o governo vem agindo. E dentro do que o governo vem agindo, vai ser dessa forma, senhor presidente. A não ser que mude agora, porque um vereador da oposição falou, né? Pode ser que mude. Mas, dentro das atitudes do governo, se não for mandado embora, é porque está agindo sob orientação do governo. Peço, secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique, do PMDB. Para mim perguntar ao nobre líder de governo, cadê o doutor Costa? Doutor Costa é dos 2%. Brigou conosco, brigou com o Wagner. Tem o maior respeito, um homem de experiência, advogado atuante, foi vereador na cidade dele por 3 mandatos, presidente de Câmara, fez um trabalho extraordinário. Eu não sei cadê o doutor Costa. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Eu só não entendi o raciocínio do vereador Luiz César quando ele falou do vereador Duvaldo e do vereador Milton Lamas. Esse não tem jeito de mandar embora não, vereador. Peço ao secretário Irã que faça a leitura do projeto de lei número 45/2011, aonde transforma em lei número 5.926/2011, redação final. Projeto de lei 45/2011 autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que mencionam. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social na proporção especificada. Primeiro, Francisco André dos Santos, R$8.000, em parcela única. 2. Zenaide de Oliveira Gonçalves, R$6.358, em parcela única. Clivilan Rossi de Oliveira, menor, representado pelo pai Alessandro Sérgio de Oliveira Silva, R$4.200. Sonildo Santa Batista, R$400 durante 6 meses. Dulce Alves de Oliveira, R$300 durante 6 meses. Raúzia Ribeiro de Araújo, R$500 durante 6 meses. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei serão levadas em conta própria do orçamento vigente, podendo abrir créditos orçamentários se necessário. Artigo 3º. Revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor a data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 8 do mês de abril de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, projeto de lei 5.000, a lei final, redação final 5.926/2011. Em discussão, vereador, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, eu também não entendi quando o nobre vereador Luiz César disse que onde está o Nilton Lamas e o vereador Odovaldo que está nos 2%. Nós continuamos vereadores do mesmo jeito. Ainda não teve, ainda não pecamos a ponto de sermos caçados. Nós somos vereador. O Nilton Lamas é dos 2%, eu sou da base do governo. Até hoje, quem decide meu futuro político chama-se Juraci Martins, porque eu tenho muita felicidade de ser vereador, de quando o doutor Juraci é o prefeito. E eu não mudei, eu deixei de ser líder, mas ninguém fica líder eternamente, senhor presidente. Tiraram o Nilton Lamas, mandaram o Nilton Lamas embora, porque o Nilton Lamas não estava dando aquela base que precisava, né? Mas está aqui o Nilton Lamas como vereador, do PPS, da base do governo. Está aí o doutor Odovaldo, que por uma infantilidade minha, uma bobagem minha que eu não sabia, eu pensei uma vez da base que já pedi em plenário, torno a pedir desculpas que eu não entendia nada, mas nós seremos vereador até 31 de dezembro de 2012. E depois só Deus nos dirá qual o futuro nosso. Mas, vereador Luiz César, nós estamos todas as sessões juntos, estamos juntos. Vossa Excelência sabe que eu continuo sendo vereador. Muito obrigado pela... eu sei que às vezes preocupa como é que está o Nilton lá, mas eu estou bem, obrigado. Peço ao secretário Irã que faça a leitura pela ordem do vereador Luiz César. Senhor presidente, nós aprovamos aqui um projeto de denominação de uma creche. 3 projetos, né, denominando creche. E a gente sabe que já está na fase final, já está na fase de acabamento essas creches. E uma delas tem o nome da senhora Amanda Campos, pessoa de grande importância para o nosso município, tanto na área cultural, como na área de educação, área política, que é a irmã de Paulo Campos. E eu gostaria de sugerir, já que a creche está em fase final, que na inauguração da creche a gente faça a entrega de título de honra ao mérito a ela, que essa Casa de Leis votou e aprovou. Aí tem que ver o regimento, né, senhor presidente, se a gente poderia estar fazendo isso na creche, na inauguração, ou a gente faria a entrega do título aqui na Câmara e depois iríamos para a inauguração, mas fica aí a sugestão para que a gente, né? Obrigado. Peço ao secretário Irã que faça a leitura do projeto de lei 49/2011, aonde transforma em lei número 5.927/2011, redação final.
Lei número 5.927/2011, implanta o Programa de Tratamento Fora de Domicílio, TFD, no município de Rio Verde e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica implantado no município de Rio Verde o Programa de Tratamento Fora de Domicílio, TFD, garantindo aos usuários do Sistema Único de Saúde, quando esgotado todos os meios de tratamento nesse município, custear despesas decorrentes do deslocamento e estadia no município de referência para tratamento adequado. Parágrafo 1º. A garantia do presente programa só será concedida quando esgotado todos os recursos do serviço de saúde dentro do município de Rio Verde e as condições do usuário requerem sua remoção para centros mais avançados. Artigo 2º. O processo para solicitação do tratamento fora de domicílio, TFD, será iniciado mediante laudo médico e requisição encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde com até 15 dias de antecedência da data prevista para o atendimento, detalhando o problema de saúde do paciente e a indicação do serviço, se é de alta ou média complexidade, para encaminhamento ao município de referência. Artigo 3º. Para o efeito da garantia de transporte pousada para o acompanhante do paciente, o médico deverá justificar a necessidade de acompanhamento no formulário próprio TFD. Artigo 4º. O tratamento fora de domicílio somente será autorizado quando houver garantia do atendimento do município de referência com horários e datas pré-definidos. Artigo 5º. O TFD não poderá ser autorizado para deslocamento de até 100 km de distância do município de Rio Verde. Segundo, benefício nos casos de acidente de trabalho em virtude de acidentes de natureza está disciplinado em legislação específica dos regimes de previdência. Terceiro, fim de encaminhar medicamento e visitas ao paciente. Quarto, para tratamento em outros estados da federação, uma vez que, diante dessa necessidade, passará a ser acompanhado pela Secretaria Estadual de Saúde, sendo que nos casos em que o município realizar tais despesas, as mesmas devem ser reembolsadas pelo Estado. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Só queria pedir pela ordem, só para perguntar aos vereadores Luiz César ou o vereador Zé Henrique se é verdade que o ex-candidato a prefeito Leonardo Veloso foi para o PMDB. Obrigado. Artigo 8º. O pagamento das diárias será efetuado através de depósito em conta corrente, poupança ou através de cheque em nome do paciente ou representante legal. Artigo 9º. As despesas com a execução dessa lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 10º. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2011. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 8 do mês de abril de 2011. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, sob a indagação do vereador Newton Lamas, primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência que fez a pergunta para as pessoas erradas, porque o vereador Luiz César e o vereador José Henrique são sempre os últimos a saberem das decisões do PMDB. Tanto é que quando nós ficamos sabendo que o deputado Wagner era candidato a deputado federal, a notícia foi dada aqui no plenário dessa casa. E eu não sei responder a Vossa Excelência porque após a eleição, o primeiro turno da eleição, eu não estive com nenhum membro do diretório, da executiva, não recebi nenhum telefonema e nem me perguntaram se... Nada, senhor presidente, sabe? Então, Vossa Excelência perguntou para a pessoa errada. É difícil eu falar isso para Vossa Excelência. Em discussão, projeto de lei número 49/2011, aonde transforma em lei número 5.927/2011. Redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador Zé Henrique. Senhor presidente, eu também preciso manifestar, porque dirigiu a pergunta aos dois vereadores do PMDB. Eu quero dizer ao nobre e grande vereador Newton Lamas, de que, como sou leitor do Popular, no Giro Popular diz que o ex-secretário da Agricultura do Estado, pessoa de Rio Verde, de família séria, de família proba, de família honesta, de família tradicional da nossa cidade, que é dos Veloso e dos Pires, dos Guimarães, estaria conversando com Íris para vir para o PMDB.
Eu quero dizer para Vossa Excelência, vereador, que o Leonardo não participou da eleição do Juracy, não. Ele foi homem de continuar sozinho, traído pelo Paulo Roberto e pelos vereadores, a grande maioria, não posso afirmar todos, que estavam pedindo voto para o Leonardo, que numa determinação do Paulo Roberto, pediram voto para o Juracy, elegeram o doutor Juracy, porque se não fosse o apoio do Paulo Roberto, com a traição do secretário Leonardo, o Juracy não estava sentado naquela cadeira, não. Então, eu quero deixar claro que o PMDB é um partido democrático, é um partido em que nós manifestamos, que nós informamos se fomos ou não fomos informados, que nós informamos se recebemos ou não recebemos ligações, porque o PMDB é maior. É um partido que está 30 anos fora do poder e continua vivo. Então, isso é uma coisa importante. Agora, eu queria perguntar a Vossa Excelência sabe que o PPS não será vice na próxima chapa? Muito obrigado. Peço o secretário Irã que faça a leitura do projeto Pela de ordem, moção presidente. 01/2011, pela ordem, vereador Newton Lamas, do PPS. Senhor presidente, senhores vereadores, por presentes. O vereador Zé Henrique está mais afinado com o PMDB do que o vereador Luiz César. Luiz César não sabe de nada, né? Falou, eu não sei porque eu estou esquecido. Aí já chega o vereador Zé Henrique mostrando as mangas e diz que está dando até ordem, né? Quando ele fala que se eu sei se o vereador, se o presidente do PPS, Demilson Lima, não é mais candidato a vice, nem eu não sei nem se eu sou mais candidato a vereador, como é que eu sei da vida dos outros, presidente? Agora eu fico feliz numa coisa, de quando ele diz que o ex-secretário Leonardo Veloso não ajudou o Juracy, não. Batemos nos dois. Batemos no Leonardo e batemos no Wagner. E quando ele vem dizer que se o Paulo Roberto não tivesse ajudado, que não ajudou nada, eu não acredito nada. Na época que eu lembro de um vereador, no final assistindo os comícios e querendo dar algum palpite, chamava-se Alessir Casa Grande. O resto estava com o Veloso. Mas a pancada foi tão grande, foi uma votação esmagadora em cima dos dois candidatos, que ele ia eleito de qualquer jeito. Eu não sei o futuro político, mas naquela época, senhor presidente, naquela época os 2% prevaleceu. Não existe essa coisa. Nunca vi falar em televisão, nem em rádio, nem em comício, que o Paulo Roberto pediu apoio para o doutor Juracy, porque nós não aceitaríamos, senhor presidente, porque estávamos com a eleição ganha. E quisesse que viessem para o nosso lado sem ser convidado. É para acabar. Peço ao secretário que faça a leitura, pela ordem, vereador Irã Mendonça. Eu acho que o novo vereador Newton Lamas está meio equivocado. Eu acho que não tinha só o vereador Casa Grande nesses comícios, não. Tinha mais vereador aqui que estava nesses comícios. Vossa Excelência, eu acho que, pelo que Vossa Excelência falou, que não enxerga de um olho, o outro é só 30%, eu acho que nesse dia não estava funcionando mesmo, não. Tinha muita gente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas, do PPS. Senhor presidente, desde menino eu via uma coisa do meu pai, quando o papai falava para nós. Depois da onça morta, junta muito atiradores, senhor presidente. Não precisa falar mais nada, né? Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique, do PMDB. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o artista, porque é um verdadeiro artista. É um artista mesmo, não é só cantor, artista como é cantor, não. Artista para tentar transformar uma mentira em verdade. Ou desvirtuar uma verdade transformando em mentira. Toda a cidade, toda a comunidade, todos os vereadores sabem que foi decisivo na eleição do Dr. Juracy, um jogo de mestre, respeito, sei, mas se não fosse o apoio do todo o grupo, de toda a prefeitura, e inclusive da grande parte dos vereadores, não conversei individualmente com nenhum deles, conversei com alguns, se não fosse o apoio da gestão, da máquina administrativa do Paulo Roberto, o doutor Juracy não estava sentado naquela cadeira. É muito questionado o ex-vereador Caixotinho. Mas, pessoalmente, devemos dizer, Henrique, se nós não tivéssemos trabalhado muito duro, se nós não tivéssemos trabalhado demais, nós não teríamos feito com que fosse eleito o doutor Juracy. Então, olha, é um cara polêmico, é um cara questionável, mas tem
a sua parcela de vitória. Eu falei assim, Henrique, eu tenho a minha parcela da vitória do Dr. Juraci. Estou dizendo isso porque está aqui o seu irmão, que é o nosso grande vereador Irã, e também já conversamos isso algumas vezes. Então, o Caixotinho disse, se o Paulo Roberto não tivesse apoiado, se ele não tivesse dito Paulo Roberto, foi assim, vou recordar a memória de Vossa Excelência, que o Caixotinho chegou para o Paulo Roberto e disse assim, Paulo Roberto, você quer que o Wagner senta na sua cadeira? Caiu o Paulo nem não mancou, levantou e disse, é de jeito nenhum, disso eu não aceito. Então, deixa nós trabalharmos para o Dr. Juraci. Senão, o Wagner vai sentar na sua cadeira. Daí, faz o que você quiser. Aí, evidentemente, os inteligentes do partido, aqueles que comandam a parte inteligente do partido, tomaram essa opção. Então, foi essa a verdade. Então, parabéns quando Vossa Excelência tenta, pelo menos, transformar essa grande verdade numa coisa de uma fábula, numa coisa distante. Mas é a verdade, nobre vereador. Se não fosse a prefeitura do comando Paulo Roberto, o doutor Juraci não estaria sentado naquela cadeira. Pela ordem. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, é engraçado, senhor presidente. O vereador Zé Henrique não fala por que o ex-deputado Wagner Guimarães levou paulada, não. E quando ele fala no Caixotinho, o Caixotinho é um dos maiores amigos meus, para mim que é um dos maiores políticos que tem em Rio Verde. Eu não estou aqui dizendo mal do Caixotinho, não, que, na verdade, ali é um bago ensaboado na política. Ali sabe de política. Mas quando ele vem dizer, meu Deus do céu, porque aí pediram para o povo que quis, o povo decidiu. E quando Vossa Excelência diz no Paulo Roberto, que ajudou, até acredito que ajudou, porque fez um trabalho ruim demais, o povo revoltou. O povo revoltou e votou contra, senhor presidente. Essa é a verdade. E ali já não tinha mais deputado, não tinha governador que estava do lado dele, não tinha Lula, não tinha ninguém para poder impedir aquela paulada esquisita, doutor. Senhor presidente. Então eu fico pensando, e quem é, senhor presidente, que deu aquela paulada no Wagner? O Wagner achou que estava ganho, isso aí é verdade. Pode não falar o querido vereador Cezinho, o vereador Zé Henrique, mas o Wagner sentou na mesa e falou, eu sou o prefeito. Aí eles falaram para ele, teve alguém que falou, cuidado, o senhor levou uma paulada, o senhor vai virar tricampeão agora nessa outra cacetada, que eu acredito que ele não, diz que ele quer ser candidato, mas o povo, vocês não vão deixar. Vocês não, você, porque o Cezinho parece que não está muito satisfeito com o PMDB. Agora, eu acredito, eu não estou querendo aqui não estou querendo me formar num artista em política, eu não estou querendo cobrir uma mentira, a verdade é essa, o povo quis, rapaz, o povo quis votar no doutor Juraci e não quis votar no Celso, ou no Celso não, você foi eleito no Celso, não quis votar no secretário Leonardo e nem no Wagner, o povo que aceitou, a voz do povo, senhor presidente, é a voz de Deus. E quando Deus quer, o povo sabe pedir também. Pediram o meu prefeito e está aí, trabalhando bonito, está sendo responsável. É o prefeito do povo, doutor Juraci. Obrigado. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. Só indagando o nobre vereador Newton Lama, acho que essa onça não estava morta, não. Vossa Excelência disse que viu só o vereador Casagrande, eu acho que essa onça estava viva, e bem viva. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, essa novela, ela já tem quase 3 anos, né? Em outubro agora faz 3 anos. Não vai mudar o rumo do município de Rio Verde, não vai resolver os problemas da cidade de Rio Verde, a gente vai ficar discutindo isso aqui. Então vamos acabar logo com isso, senhor presidente, porque todo mundo sabe a verdade. O vereador Newton Lama sabe a verdade, o vereador Casagrande pediu voto para o doutor Juraci, a vereadora Noemi pediu voto do doutor Juraci, o vereador Irã pediu voto do doutor Juraci, o vereador Johnny pediu voto do doutor Juraci, o PP em peso, o Maxwell pediu voto do doutor Juraci, a Eliene pediu voto do doutor Juraci, o PP em peso apoiou o doutor Juraci. Vamos parar com... E nós não estamos aqui falando mal, não, isso faz parte da política, isso faz parte da vida pública. Aí, senhor presidente, o ex-governador Alcides Rodrigues liga em Rio Verde para o Pedro da Silveira Leão,
vai o Pedro da Silveira Leão, vai o Leonardo Veloso, vai mais algumas pessoas para o aeroporto de Santa Helena, ele abaixa no aviãozinho do Estado, mostra as pesquisas, está aqui, nós não podemos deixar o PMDB ganhar a Prefeitura de Rio Verde. O Alcides Rodrigues disse, Leonardo, você tem que ir para o sacrifício, você fica até o final. Se você retirar a sua candidatura, o PMDB ganha a eleição. O governador disse. O Leonardo não foi traído, senhor presidente. Tem que parar com essa história de falar que o Leonardo foi traído. Ele sabia muito bem, senhor presidente, que ele estava indo para o sacrifício, para o PMDB não ganhar a eleição. Ele sabia, senhor presidente. Foi o Pedro da Silveira Leão, o maior articulador político dessa cidade. Ele, Paulo Roberto Cunha, que era o ex-prefeito, e o governador Alcides Rodrigues. Todo mundo sabe disso, fica aí tampando o sol com a peneira. Doutor Juraci a vida inteira foi do PP, senhor presidente. Da UDN, do PDS, assim como eu fui também. Alcides Rodrigues é amigo pessoal do doutor Juraci. Eu estive na casa do doutor Juraci, junto com Alcides Rodrigues, junto com Leonardo Vilela, junto com Roberto Balestra, para avisar o doutor Juraci que o Paulo ia entrar novamente no Partido Progressista. Eu era vereador do PP. Fui lá consultar o doutor Juraci se o Paulo podia retornar para o Partido Progressista. De lá nós saímos de dentro da casa do doutor Juraci e fomos para o Arraial das Abóboras, fazer o convite ao prefeito Paulo Roberto. Então vamos parar com essa mentiraiada, essa bobeira. Rio Verde inteiro sabe disso. E o PMDB é incompetente, sim, senhor presidente. Porque se fosse competente, tinha ganhado a eleição. O PMDB tem 30 anos, o ano que vem vai fazer 30 anos que não ganha eleição em Rio Verde, porque é incompetente. Porque depois que o Irão Jaime Nascimento foi embora, senhor presidente, ainda estão vivendo do passado, não põe o pé no chão na realidade. Essa é a verdade, senhor presidente. Então para com essa mentiraiada, com essa palhaçada, todo mundo querendo tapiar o outro. É a verdade, essa é a pura verdade, senhor presidente. Doutor Juraci ganhou a eleição, teve apoio do Paulo Roberto Cunha, teve apoio do Partido Progressista, teve apoio de todos os vereadores. Paulo Roberto fazia reunião com os diretores de escola e pedia voto para o doutor Juraci, reunia a Secretaria de Educação, reunia a Secretaria de Saúde, ia na casa dos funcionários públicos. Nós precisamos pôr o Juraci lá, porque então vai ser mandado todo mundo embora. O Partido Progressista só assentou nessa cadeira aí, porque a presidência da Câmara tinha que ficar com o Partido Progressista, independente dos vereadores que ganhavam. Achavam que o Johnny Guimarães ganhava a eleição, e ele que era para continuar nessa cadeira. Vereador Casagrande deu uma rasteira nele nas urnas, ele e a vereadora Eliene. Essa é a realidade, senhor presidente. Isso é o que aconteceu na eleição de 2008. Agora nós vamos ficar discutindo isso aqui até quando? Vamos encerrar esse assunto, porque o ano que vem começa tudo de novo. Aí depois, se vossas excelências estiverem aqui, se o povo conduzir vocês para cá de novo, vocês vão ficar falando isso 4 anos de novo? Vamos trabalhar, né? Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, quando eu vejo o vereador Cezinha com esse discurso bonito, xingando o PMDB, partido de que ele, de onde ele congrega, que ele é vereador, senhor presidente, parece-me que eu estou ouvindo o saudoso Ulisses Guimarães falando. O saudoso Carlos Cunha Neto, um dos melhores oradores de Rio Verde, quando ele vem dizer, para com isso, agora veja bem, senhor presidente, quem foi na casa do doutor Juraci? As cobras que foram lá, querendo morder o doutor Juraci. Primeiro, Luiz César, porque ele disse, eu fui lá, Leonardo Veloso, governador, como é que chama o governador? Meu amigo, doutor Alcides Rodrigues. Não, eu estou pela ordem, senhor presidente, eu estou pela ordem. Questão de ordem. Eu estou pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, primeira questão de ordem, porque o trem está desorganizado.
Segundo, que eu nem toquei, eu não falei Leonardo Veloso, não, eu falei Leonardo Vilela. Vossa Excelência está um pouquinho... E eu não xinguei o PMDB, não. Só falei que ele é incompetente. Vossa Excelência está falando coisa que eu não falei. Se fosse competente, tinha ganhado a eleição. Tem 30 anos que não ganha. Eu estou falando em cima de fatos, de realidade. Vossa Excelência sabe que tudo que eu falei aqui é verdade. Tudo que eu falei é verdade. Eu gostaria de contar com a colaboração dos pares para Eu que tô nós pela pudéssemos ordem, voltar na matéria para que seja do qual é o nosso objetivo. Eu estou pela ordem. Com a ordem do vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, isso é brincadeira. Eu pago, cara, eu só tenho uma caminhoneta financiada pelo banco, mas eu dou a caminhoneta para quem me mostrar uma cópia de uma ata, para me mostrar uma gravação que o Paulo Roberto estava pedindo voto. Que o Paulo Roberto estava pedindo voto para o doutor Juracy. Eu não vou falar que é mentira, que eu não posso, sou presidente de ética, mas é em verdade, senhor, tudo que Vossa Excelência fala. Já pensou quem que o doutor Juracy está recebendo lá para aconselhar alguma coisa? Vereador Cezinha, que hoje vem dizer em público que o PMDB é incompetente. Isso é brincadeira. Eu vou concordar com Vossa Excelência, eu vou ficar quieto, mas precisava dizer uma coisa. Hoje os vereadores dizem que ajudaram, os vereadores todos ajudaram o doutor Juracy. Eu quero ver, senhor presidente, quem é que vai ficar com o doutor Juracy? Sabemos que vai ter mais candidatos, veio o Leonardo Veloso, deve vir o Paulo Roberto, vem o PMDB. Eu quero ver quem é que vai ficar, senhor presidente, com o doutor Juracy. Meu tio, meu avô, meu pai. E o doutor Juracy não é bom, não. Conclua, vereador. Doutor Juracy está só ouvindo, só escutando. Vou concluir. Aqui só teve 2 que não foi falar o doutor Juracy. Não vou repetir mais, o senhor sabe quem que é os vereadores 2%. Obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário da Mendonça que faça a leitura do projeto de moção 01/2011, aonde transforma em moção 01/2011, de autoria do Poder Legislativo. Redação final. Moção 01/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. Os vereadores que abaixo subscrevem, ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, sugerem que conste nos anais desta Casa de Leis moção de aplauso aos policiais militares abaixo subscritos pelos exemplares serviços prestados por ocasião do estágio efetuado na cidade no período de 20 de dezembro de 2010 a 10 de março do corrente ano, trazendo ordem, paz e segurança aos munícipes que aqui residem. Luiz Carlos Correia do Nascimento, Vilmar Garcia Barbosa Júnior, Pablo Erickson Almeida Santos, Patrícia Maria de Jesus, Samuel Calixto Santos, Arley Rodrigues Pereira Júnior, Darbide Pereira Soares, Leander da Silva Araújo, Maicon Denner Barros Santos, Vinícius dos Santos Silva, Francisco Ricardo de Oliveira Flores, Joel Silva de Jesus, Robson Vicente Faria, Adila Viana Filho de Oliveira, Antônio Ferreira Miranda Neto, Jorge Augusto da Silva, Sérgio Luiz dos Santos, Afonso Hipólito Almeida da Silveira, Michel Mote Vieira, Tiago Henrique da Silva, Gilberto Moreira Barreto Júnior, Rodrigo Chaves de Oliveira, Tiago Rodrigo Maciel França, Wellington Fabiano Teixeira Brito, Aristides Fernandes Leite Júnior, Renata Batista Melo, Jeff Cândido do Carmo, Rafael Gonçalves Feitosa, Renata Domingos Campos da Costa, Roner Ramos da Silva, Simvaldo Alves Pereira Júnior, Jová Francisco do Amaral, Tiago Marinho de Souza, Carolina Aires Pereira, Everton da Silva do Nascimento, Daniel Tiago Geórgio Reis, Anderson Divino Guimarães, Augusto Wilson Dalla Marta Domingues, Cairo Batista Ribeiro da Silva, Fernando Henrique da Silva Freitas, Geórgio Silva de Oliveira, Janaína de Paula Silva, Joubert Teodoro Alves de Souza, Paulo Ricardo Araújo Rocha, Sócrates Rodrigues Arantes, Cláudia Meireles de Paula, Edmilson de Souza Santos, Solano Francisco Leal, Wendel Matias Rosa, Leandro Silva dos Santos, Marco Antônio Silveira Maia, Pedro Batista Neves, Edson Cabral Jorge Júnior, Ranieri Elias Tavares, Ricardo Rodrigues Couto, Luiz Henrique Lino Mota, Tiago Vinícius, José Barbosa, Carlos Eduardo de Moura Braga, Leonardo de Almeida Mendanha,
Júlio César Pereira da Silva, Kênia Cristina Martins Ferreira, Bernardo Kleber Amâncio Neres dos Santos, Roberto Martins de Lima Neto, Adriano Druta de Oliveira, Marcelo da Silva, o Everton Gilberto da Cunha Oliveira, Daniela Alves Patrocínio de Moraes, Adailton Alves Gonçalves, Gleidson dos Santos Matos, Leonardo Pereira de Almeida, Diomar Luciano Ribeiro, James Leilton Pereira da Silva. Orgulha-se a comunidade pelo profissionalismo, competência e determinação aos jovens militares que honraram suas funções no estrito cumprimento do dever. Assim, essa Casa Legislativa quer traduzir o segmento de todos os vereadores rioverdenses que mantêm a esperança na juventude e a confiança nos profissionais de segurança pública, reconhecendo, pois, os fatos que, se há crítica necessária que faça. Contudo, corre-se com a mesma importância os acertos e que aplausos também sejam ouvidos. Dê ciências homenageados da presente honra ao comando do 8º CRPM para que publique na ficha individual daqueles. Neste termo, pede deferimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 8 do mês de abril de 2011. James Gonçalves Borges, vereador do PSDB. Elias Rosa Cardoso, vereador do PDT. Celso da Silva Moraes, vereador do PTdoB. Eliene Moraes Medeiros, vereadora do PP. Luiz César de Castro Leão, vereador do PMDB. Maxwell da Silva Gomes, vereador do PTdoB. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, vereador PTdoB. Eleci Casagrande Perpétuo Garcia, vereador PP. Irã Mendonça Cabral, vereador PTN. Maria José Guimarães Cabral, vereadora PSDB. Nilton Lima da Silva, vereador PPS. Zé Henrique de Freitas, vereador PMDB. Em discussão, projeto de moção 01/2001, onde transforma em redação final moção 01/2011. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem do vereador James, do PSDB. Presidente, na fala do nobre colega vereador Zé Henrique, ele mencionou o nome do ex-vereador dessa casa, o senhor Alexandre Caixotinho, e também disse que o Caixotinho é questionável. Eu não entendi esse questionável. Eu gostaria de perguntar ao colega se ele quis dizer que o Caixotinho é mentiroso. E também um segundo questionamento, eu sei que é secreto, mas gostaria de saber do vereador Irã, para quem que ele votou para prefeito na última eleição. Muito obrigado, presidente. Peço ao secretário Irã Mendonça que faça a leitura do projeto de lei número 38/2011, segunda votação. Projeto de lei 38/2011. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Senhor presidente, A ordem do vereador Nilton Lamas. eu gostaria de que fosse dispensar a leitura da sua propositura, segunda votação. Há uma propositura do vereador Nilton Lama, onde ele pede a dispensa dos projetos, da leitura dos projetos de segunda votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. Informar o nobre vereador James que o voto é secreto. Eu não posso estar falando. Então, para vereador eu falo, votei em mim mesmo. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. O voto pode ser secreto, eu concordo com o vereador Irã, mas eu presenciei quando, numa passeata no estádio Mozar Veloso do Carmo, onde o pessoal do Leonardo Veloso tirou todos os carros da carreata do vereador Irã. Naquela oportunidade, impediu que ele participasse da carreata do PP. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, pedi a Vossa Excelência que faça uma propositura para que se esgote a pauta, que só termina a sessão, senhor presidente, depois que votar todos os projetos e requerimentos que está na mesa diretora. A propositura do vereador Luiz César, onde que ele faça, para que possa haver que a sessão seja estendida até o esgotamento de toda a pauta. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Pela ordem. Aprovado com 2 votos contrários. Pela ordem, vereador Irã Caixote. Eu não lembro dessa carreata que tiraram meus carros, mas se tirou foi um favor que ele me fez. E outra coisa,
concordar com o novo vereador Cezinha, que traição igual ele teve foi bom demais. É o único secretário da história de Goiás que saiu e voltou. Essa traição eu não entendi. Hein? O homem foi traído e saiu para ser candidato e voltou de secretário de novo. Tem alguma coisa errada nessa traição. Traição de jeito eu nunca vi. Em discussão, projeto de lei 38/2011, aumento do quantitativo do cargo de recreador. Em segunda discussão e votação. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária Ana Mendonça que faça a leitura do projeto de lei. Segunda votação, projeto de lei número 52/2011, altera artigos do inciso e parágrafo na lei número 5.676 de 2009 e de 28/9/2009, instituição a Câmara, onde institui a Câmara Mirim no município de Rio Verde. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Pela ordem, pediu a palavra. Pela ordem, vereador Newton Cezinha. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, eu estive conversando com alguns pares da casa, inclusive o vereador Newton Lamas, e nós temos sugestões nesse projeto. Então eu queria pedir vista desse projeto, para que a gente inclua alguns artigos, para que a gente não cometa erros no futuro, né, senhor presidente? Então eu peço vista do projeto. Há uma propositura do vereador Luiz César, do PMDB, onde ele pede vista do projeto de lei número 52/2011. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique, do PMDB. Eu quero cumprimentar o vereador Cezinha, que pretende contribuir no projeto. Mas eu gostaria que ele pudesse ver também todo o projeto, porque esse projeto está apenas mudando uma lei anterior, que foi aprovada em 2009. Em 2010 nós deveríamos ter acontecido o processo da Câmara Mirim, não aconteceu por causa do ano eleitoral. Então, que ele contribua realmente. Nós esperamos que ele não devolva o projeto sem nenhuma modificação, porque o que nós queremos é que o projeto avança, que o projeto realmente seja dinâmico, que o processo da Câmara Mirim possa ser realmente bastante discutido. Então, eu só pediria ao novo vereador Luiz César que, encerrado o prazo dele, que o projeto não seja devolvido sem nenhuma emenda, que realmente, porque ele já verificou, ele já estudou o projeto, ele conhece o projeto, ele sabe o que precisa ser mudado, e a nossa percepção, eu digo nossa porque estou junto com o vereador Maxwell e com a vereadora Maria José, nós não conseguimos perceber. Então, eu quero cumprimentar o vereador e esperamos que realmente a contribuição dele possa ser valiosa para o projeto. Peço à secretária Ana Mendonça que faça a leitura do projeto 14/2011, primeira discussão e votação. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Maria José, do PSDB. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas, a imprensa, todo o público que nos honra hoje com a presença. E mudando de assunto aqui um pouquinho, senhor presidente, eu gostaria de dizer para os nossos colegas, se alguém ainda não recebeu, mas talvez vai estar recebendo, o Jornal da Diocese, onde tem uma matéria interessante aqui, que eu fiquei feliz em saber, que o bispo Dom Magela teve a iniciativa, no dia 30/1/2011, de fazer uma coleta em todas as comunidades da Diocese de Jataí, para que essas coletas fossem enviadas para as vítimas das chuvas, das chuvas, né? Não, do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, que essas verbas fossem enviadas para lá. E a gente ficou feliz de ver o resultado aqui. Como foi pedido em todas as missas, essas coletas, rendeu num total de R$ 18.912,08. Então, a gente fica feliz porque são pequenas comunidades que quis ajudar aquele pessoal que estava passando por dificuldade, e a gente fica feliz aí da igreja ter feito esse movimento e ter levado um pouquinho da nossa parte aqui para ajudar os pessoal menos favorecidos. Muito obrigado, senhor. Secretário, que faça a leitura. Projeto de lei 14/2011, da denominação Auditório da Prefeitura de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Denomina-se Auditório Kleber Reis Costa, Bebé.
o antigo prédio da Câmara Municipal, atualmente incorporado às dependências da Prefeitura de Rio Verde. Artigo 2º. Revogada a disposição de contrária, essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 17 de fevereiro de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Jerônimo Mesquita Mendonça, Secretário de Articulação Política. Em discussão, projeto de lei número 14/2011, primeira discussão e votação. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Um minuto vai ser suficiente. Eu queria perguntar ao líder de governo se essa lei que está sendo votada é o auditório que já foi inaugurado com festa, quer dizer, inaugurou antes da votação da lei. Não estou entendendo, senhor presidente. Evidentemente, eu não estive na inauguração, reconheço os valores, reconheço o grande trabalho prestado pelo grande servidor Kleber, que sempre atendeu a todos com muita presteza. Então, eu só gostaria de saber do líder de governo se esse é ou se é outro, porque a lei está sendo aprovada agora e o auditório já foi inaugurado. Evidentemente, isso demonstra, se for o mesmo, demonstra o autoritarismo do Executivo sobre essa casa. Não, eu tenho certeza que o projeto vai passar, evidentemente, nós reconhecemos. Da minha parte, reconheço e tributo às honrarias dessa casa, da minha pessoa enquanto representante de parceira da população, ao grande servidor. Mas me preocupo, quer dizer, inaugurou antes da denominação, é isso mesmo? Porque creche antes de ser construída nós já estamos cansados. Creche que está só o terreno a gente já está vendo. Então, eu gostaria de saber se o auditório é o mesmo. Em discussão, projeto de lei número 14/2011. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, eu tive o prazer de estar presente na inauguração dessa reforma que foi feita na antiga Câmara Municipal. É a primeira vez, senhor presidente, que eu participo de algum evento da atual administração, e lá eu estive presente pelo respeito e pela admiração que eu tenho por seu Kleber Reis Costas. Seu Kleber Reis Costas, senhor presidente, existe um grau de parentesco, ele é bisavô dos meus filhos, e é um homem que foi, primeiro, um vereador, onde ele representava o distrito de Riverlândia. Pela primeira vez na história da Riverlândia, o PDS, na época, que era a Arena, ganhou uma eleição lá dentro. Foi a primeira vez, se não me engano, foi Eurico Veloso do Carmo. Foi a única vez, senhor presidente. De lá para cá, todos os candidatos a prefeito, o PMDB ganha lá dentro. A votação lá sempre é do candidato maior do PMDB. Então, o seu Kleber Reis Costa conseguiu, naquela oportunidade, sensibilizar a comunidade da Riverlândia e o elegeu vereador e deu a vitória também ao prefeito, que na época era Eurico Veloso do Carmo. Então, eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar a homenagem ao seu Kleber Reis Costas. Ele foi escolhido, pelo que eu escutei, por ser o funcionário mais velho da Prefeitura Municipal. Escolheram o funcionário mais velho que está exercendo a sua função para homenagear todos os outros funcionários públicos. É gratificante a gente participar de uma homenagem daquela com grandes emoções, senhor presidente. Mas que precisava votar o projeto primeiro, precisava, né, senhor presidente? Podia esperar para fazer a inauguração logo após. Mas o importante é que homenagearam uma pessoa certa, uma pessoa correta, íntegra e que merece a homenagem. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos vereadores. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, não fique em cima da situação de muro, nada. Eu quero dizer ao novo vereador James, pelo que está aqui, o projeto foi apresentado em fevereiro. Então, teria sido um equívoco da mesa diretora, ou teria sido equívoco pelo menos é o que consta no nosso computador aqui, de que o projeto teria sido apresentado com datado de 17 de fevereiro. Isso me preocupa,
porque realmente o Kleber Reis Costa, o seu bebê, é extremamente merecedor, digno da mensagem. Então quero me redimir, diríamos assim, diante do líder, porque se foi falha da mesa, aí é diferente. Pela ordem. Pelo que está aqui, o projeto está datado de 17 de fevereiro de 2011. Então, quero lastimar. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu até esqueci de tocar nesse assunto, vereador José Henrique. Eu vou explicar para Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência encaminhou a pergunta ao vereador, mas eu fui o autor da emenda, eu vou explicar a Vossa Excelência. Na oportunidade em que o ex-vereador Adão Mota Filho era presidente dessa casa, fizeram uma emenda à lei orgânica e uma emenda ao regimento interno para dar nome às pessoas vivas, denominar, homenagear pessoas vivas. E puseram o nome, então, do governador Marconi Perillo nessa Casa de Leis, o qual eu fui contra na época. Então, senhor presidente, passou-se essa homenagem que eles queriam fazer a essa casa, e a gente percebeu que a Casa de Leis abriu um precedente muito grande. Eu fiz uma emenda dizendo que poderia sim dar nome a pessoas vivas, porém que não exercesse o cargo eletivo. E na redação final naquela época, ficou errado, puseram cargos públicos. Quando isso aconteceu, nós automaticamente incluímos todas as pessoas públicas, né? E o que a gente queria evitar era o tal do puxador de saco, que vai homenagear pessoas que têm mandato. Então, mandaram o projeto do seu Kleber Reis Costa, e quando o projeto chegou, esbarrava no erro da redação. Eu tive, senhor presidente, que me redimir e fazer uma emenda, a qual nós votamos o mês passado, e essa emenda, ela tem um prazo regimental de 40 dias, salvo engano. Ela tem que ser votada em 2 turnos. Ela não pode ser votada na mesma, né, o regimento interno não permite. Então nós tivemos que esperar votar em primeira votação, que eu tive que mudar de cargos públicos para cargos eletivos. O que a gente quer evitar, senhor presidente? Que a gente esteja homenageando, denominando o nome a pessoas que têm mandato, como prefeito, como governador, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República. Então o nosso intuito é esse. Por isso, houve a demora do trâmite na Casa de Leis. Essa é a verdadeira história. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã Mendonça. Para perguntar ao nobre de governo se o convite que ele fez na segunda-feira está de pé. A todos os vereadores. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. O contrário, manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, o vereador Eleci Casagrande está esperando ainda a resposta que ele fez ao vereador Zé Henrique sobre o meu amigo Caixotinho. E quero perguntar também se é verdade o que está comentando na cidade, que o ex-prefeito Paulo Roberto foi para o PMDB também. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem do vereador Casagrande. O vereador Milton Lamas equivocou. Quem perguntou alguma coisa sobre o caixote foi o vereador James, não o vereador Zé Henrique. Pela ordem do vereador Newton Lamas. Desculpa, a gente às vezes que troca de nome, mas o vereador já me perguntou. Muito obrigado. Pela ordem, senhor. Pela ordem do vereador José Henrique, do PMDB. Aí, eu tenho convicção, porque eu tinha terminado uma entrevista na 95, estava junto com o grande repórter, não sei se está aqui hoje, o Ed Divino, quando o grande Caixotinho esteve lá. Aí a questão da dúvida fica entre a bancada governista, se votou ou não votou, se pediu voto ou não pediu. Aí fica escondida, as cinzas ficam para a bancada governista, se foi isso. Mas a grande verdade é essa, e eu respeito e admiro, porque o Caixote é extremamente sério, e ele tem assim, a sua posição firme, manifesta essa posição, digo, é questionável, mas manifesta a sua posição e define. Então aí ficaria para Vossa Excelência dizer se é Vossa Excelência, porque Vossa Excelência diz que não é verdade, que não houve isso, e eu afirmo, e estou até dizendo aonde foi logo depois de uma entrevista na 95, em 2009, quando eu ouvi isso dele. Então,
gostaria de dizer a Vossa Excelência que a dúvida não persiste conosco, persiste na bancada que apoiou o prefeito naquela hora e a bancada que compõe o prefeito hoje, que é o caso do PSDB. Muito obrigado. Pela secretária da Mendonça, pela ordem, vereador James. Senhor presidente, eu ainda não recebi a resposta, né? Questão de apoio ou deixou de apoiar não interessa. Eu quero saber o que significa esse questionável. O caixote é mentiroso? O caixote é o quê? Esse questionável é que eu não estou entendendo. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador José Henrique, do PMDB. Senhor presidente, ele entendeu sim, é porque muitas vezes as pessoas não concordam com a posição do caixote, mas ele manifesta a posição. Muitas vezes as pessoas não entendem o que ele diz, mas ele diz a sua posição. Então, o que eu digo que ele é questionado nesse sentido, de que as pessoas às vezes não concordam com ele, mas ele está dizendo as coisas. Então, as pessoas não querem fazer, não querem entender, é essa a situação. Não é que ele é questionável quanto ao que diz, é questionável quanto ao conteúdo, no sentido de concordar ou não concordar. Porque quando ele diz que a coisa ele tem sempre o fundamento dele. Então, não é essa a questão de que ele é ou não é mentiroso. É que a sua postura, a sua posição é definida. E daí é o que acontece. Pela ordem, vereador James, do PSDB. A resposta do vereador Zé Henrique me lembrou muito de Vossa Excelência. rodou e eu não entendi nada do que ele falou lá, senhor presidente. Mas tudo bem. Pela ordem do vereador Newton Lamas. Senhor presidente, meu querido líder do governo, vereador Jaime, esse sábio, esse velhaco político chamado José Henrique, me parece que ele aprendeu também com Vossa Excelência, senhor presidente. Quando ele não quer entender uma coisa, quando ele não está com a resposta muito certa, fica blá blá blá, bri blá blá, e acabou. Eu também não entendi muito não, mas valeu, vereador. Obrigado. Tudo quanto é coisa que é dita aqui, vereador, Vossa Excelência entende e interpreta muito bem. Peço ao vereador secretário Irã Mendonça Cabral para que faça a leitura de requerimentos de sua autoria. Requerimento 73/2011. Requer envio de ofício ao secretário de Educação, senhor Levi Rei de França, solicitando reforma de vestiário e alambrado do campo do distrito de Riverlândia. Requerimento 74/2011. Requer envio de ofício ao secretário de Obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando o asfaltamento de todas as ruas de terra do distrito de Riverlândia. Requerimento 75/2011. Requer envio de ofício ao secretário Luiz Carlos Sabino, solicitando do mesmo asfaltamento de todas as ruas de terra do distrito Lagoa do Bauzinho. Neste termo, pede deferimento. Vereador Irã Mendonça Cabral. Em votação, requerimento do vereador Irã Mendonça Cabral. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, pela ordem do vereador Zé Henrique, do PMDB. Senhor presidente, agora eu tenho certeza que Riverlândia vai ser asfaltada. Não tenho dúvida mais. Eu tinha a preocupação de fazer o meio-fio do asfalto que estava sendo arrancado pelas chuvas, porque o atual prefeito em 2009, 2010, 2011 não havia conseguido. Mas agora, senhor presidente, meu voto e meus cumprimentos ao grande vereador Irã, porque eu não tenho dúvida que o povo de Riverlândia pode esperar o asfalto em todas as ruas de terra. Então é indiscutível, é tranquilo. Assim como pode, nobre vereador Casagrande, o distrito de Lagoa, porque ele também pediu pela Lagoa. Então eu não tenho dúvida de que realmente os dois distritos, a pena que a nossa Uruana ficou de fora. É pena. Eu tenho certeza que com o pedido do grande vereador Irã, realmente os distritos seriam agora lembrados, porque até hoje não foram, não. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Meu voto é favorável. Pela ordem do vereador Irã Mendonça. Vossa Excelência pode ter certeza que vai ser asfaltado todo o distrito de Riverlândia e de Lagoa. Como orgulho que eu tenho de ser representante de lá, como o nobre vereador Casagrande, Vossa Excelência pode ter certeza que será totalmente asfaltado os dois distritos. É uma luta minha e do vereador Casagrande, só pode ter certeza, vereador. Vossa Excelência pode ter certeza que será asfaltado. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador Zé Henrique. Só gostaria de saber o que o vereador Irã tem contra o distrito uruano. Só isso. Muito obrigado, presidente. Pela ordem do vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu não sou representante da Riverlândia, não sou da Uruana, não sou da Lagoa, eu sou representante de Rio Verde e o município inteiro. E pode ter consciência, os vereadores, Rio Verde, os distritos
serão asfaltados, senhor, porque essa é a promessa do meu prefeito, e meu prefeito é um homem sério. Vai ser asfaltado todos os distritos, todos os bairros de Rio Verde. Isso é promessa do meu governo. Muito obrigado. Pela ordem. Nadinha contra. Tanto é que a família da minha esposa é toda de lá. Não tem nadinha contra. Mas porque eu tenho mais ligação na Uruana e na Lagoa, por isso que eu fiz esses dois requerimentos. E tem o vereador James, que é representante da Uruana, tem Vossa Excelência, que pode fazer o mesmo. E só pode ter certeza que o doutor Juraci vai asfaltar os 2 distritos, os 3 distritos. Os três distritos. E um pedido meu, que eu sou representante da Riverlândia, o pessoal cobra, né? Eu fiz o requerimento, pedi o doutor Juraci e vai ser asfaltado os 2 distritos. A palavra continua franqueada, senhores vereadores, para discussão de requerimento do Irã Mendonça Cabral. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem do vereador Newton Lamas. Senhor presidente, ainda há pouco o vereador Cezinha pediu para que parasse com essa coisa de pela ordem, que fosse até esgotar as pautas. Se não for para obedecer, que o senhor fez uma prostituta, eu acho que Vossa Excelência pode providenciar os mamitec, porque pela ordem hoje está matando. Obrigado. Peço ao secretário da Mendonça para que faça a leitura de requerimento do vereador Luiz César de Castro Leão. Requerimento 90/2011. Requer envio de ofício ao prefeito municipal Juraci Martins de Oliveira, solicitando ornamentação e arborização da Avenida Osória Leão Santa Cruz, Jardim Campestre, avenida que liga ao bairro Solar do Agreste e a portaria do residencial Vila Miafiore. Requerimento 114/2011. Requer envio de ofício ao prefeito municipal Juraci Martins de Oliveira para que determine ao órgão competente para que efetue a retirada da palmeira da rotatória localizada em frente à Associação Atlética Banco do Brasil, ABB, nessa cidade, pois que referida planta prejudica a visibilidade dos motoristas que trafegam naquela movimentada via pública. Requerimento 115/2011. Requer envio de ofício ao senhor prefeito municipal Juraci Martins de Oliveira para que determine ao órgão competente para que crie o Diário Oficial do município de Rio Verde, com instrumento oficial de publicação de atos oficiais ao Poder Executivo e Legislativo na versão eletrônica e impressa. Requerimento 116/2011. Requer envio de ofício ao prefeito Juraci Martins de Oliveira para que determine a remessa a essa Casa de Leis de listagem contendo nome, função e salário de todos os servidores públicos municipais e comissionados, todos os servidores públicos municipais comissionados até a presente data. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões da Câmara, 5 de mês de abril de 2011. Luiz César de Castro Leão, vereador do PMDB. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão dos requerimentos do vereador Luiz César de Castro Leão. Senhor presidente, eu só vou salientar o requerimento que eu fiz ali em frente à BB, que tem um coqueirinho. Na hora que você sai do túnel, você dá de frente com um triângulo, tem um coqueirinho ali, porque ontem um carro atropelou uma moto ali, senhor presidente. Um carro vinha da rodovia, entrando pela lateral, e na confluência, na hora que a moto sai do trevo da BB sentido Promissão, e na hora que eu vi, eu falei, é muita coincidência. Então, é acidente todo dia ali, senhor presidente. Então, precisa mesmo, já tem mais de ano que nós pedimos isso nessa casa, precisa, o homem quebrou a perna, teve que fazer cirurgia na perna. Custo da saúde pública, o que se gasta com a saúde pública em acidente hoje no município é uma loucura. A palavra continua franqueada aos seus vereadores para discussão dos requerimentos do vereador Luiz César. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da Mendonça que faça a leitura dos requerimentos do vereador do PPS, Newton Lima da Silva. Requerimento 76/2011. Requer envio de ofício ao secretário municipal de Educação, Desporto, senhor Levi Rei de França, solicitando mesmo que seja realizada a tomada seguinte providência: reforma do Campo Society, construção da calçada do alambrado situado na rua 34, entre as ruas 19 e 21, no bairro Santa Cruz 1. Requerimento 77/2011. Requer envio de ofício ao secretário municipal de obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando mesmo que seja realizada tomada a seguinte providência: construção de uma praça situada na Avenida Argentina, entre as ruas 28 e 30,
na Vila Santa Cruz 1, onde essa área já está destinada a tal praça. Requerimento 78/2011, requer envio de ofício ao superintendente do IPAV, senhor Fagner dos Santos Gonçalves, solicitando mesmo que seja realizada a tomada das seguintes providências. Que seja feito estudo que haja uma unidade do IPAV no VaptVupt, facilitando assim o acesso de todos que necessitam. Requerimento 79/2011, requer envio de ofício ao secretário municipal de obras, Luiz Carlos Sabino, solicitando do mesmo que seja tomada as seguintes providências. Fazer um estudo na Praça das Mães, situada na rua Ana Martins de Barros, com a rua Narcisa Leão, para diminuir o tamanho da praça e assim aumentar a largura das ruas, pois o mesmo é bastante estreita. Requerimento 80/2011, requer envio de ofício ao secretário municipal de obras, senhor Luiz Carlos Sabino, solicitando o mesmo que seja tomada as seguintes providências. Construir uma calçada no terminal dos trabalhadores, situada na Santa Cruz 1, pois durante a semana funciona o PET e aos sábados a feira. Portanto, há fluxo de pessoas no local, visando assim a melhoria para todos. Requerimento 81/2011. Requer envio de ofício ao secretário municipal de Educação e Desporto, senhor Levi Rei de França, solicitando o mesmo que seja realizada as seguintes providências. Construção de uma calçada na escola Antônio Gomes de Lima, situado no bairro Promissão. Neste termo, pede deferimento, sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 4 do mês de abril de 2011. Lilton Lima da Silva, vereador do PPS. Em discussão, requerimento do vereador Nilton Lamas, do PPS. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. As palavras, senhor. Com a palavra o autor. Como diria um grande amigo meu, vereador Celso do Clube, haja visto que são requerimentos de grande valia. Eu vou salientar só um dos requerimentos. Quando nós pedimos ao superintendente do IPARV, senhor Fagner, para que fosse feito um estudo para que tivesse unidade do IPARV no VaptVupt. Porque só tem uma unidade em Rio Verde. É para cima do Hospital Santa Terezinha, senhor presidente. E quando chega lá tem uma fila muito grande, a pessoa pega a guia e volta no centro para pagar. Quando a pessoa está de carro, ainda vai. Quando está de a pé, que chega o médico já foi embora, senhor presidente. Então, essa é a nossa preocupação. Queríamos pedir que faça um estudo para que coloque no VaptVupt o IPARV. Eu peço o voto de todos os colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz César. Senhor presidente, é interessantíssimo esse raciocínio do vereador Nilton Lamas. Eu acho que, além de facilitar para o funcionário público, coitado, que tem sido, né, às vezes discriminado, vai facilitar em muito. Eu acho difícil pela burocracia, né, pelo controle, ter 2 IPARV, eu não sei se daria certo, mas é uma excelente ideia, e caso não consiga, Vossa Excelência pode, se não conseguir dentro do VaptVupt, Vossa Excelência pode sugerir mais na frente que faça, senhor presidente, mais acima, para o bairro popular, porque naquela região ali tem muito funcionário público que mora ali. Ali o senhor vai pegar o Céu Azul, Dom Miguel, o bairro Martins, o Eldorado, a Ianguera, Pausanes e tudo mais ali para cima. É interessante essa ideia de Vossa Excelência, facilita muito. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Discussão do requerimento do vereador Nilton Lima da Silva. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, pedir pela ordem para cumprimentar o vereador Nilton Lima pelo seus requerimentos. Requerimentos que mostram realmente a preocupação não só com o servidor do IPARV, como com a construção das calçadas. E gostaria de além de eu votar a favor, que o líder de governo ficasse atento, e a bancada toda, para que os passeios solicitados sejam construídos de forma ecologicamente correta. Hoje, o município já está dotado de uma lei que informa, que esclarece, então que fossem construídos os passeios e que fossem de forma ecologicamente correta para que haja problema. Mas parabéns e meu voto é favorável. A palavra continua franqueada aos seus vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem.
Pela ordem, do vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, eu esqueci de comentar sobre um requerimento meu que foi aprovado, sobre o Diário Oficial. Eu peço a criação do Diário Oficial em Rio Verde já tem muitos anos. E qual que é o raciocínio nosso, senhor presidente? A transparência. Eu acho que o Diário Oficial é questão de transparência. Existe uma lei que acima de 100 mil habitantes é necessário o Diário Oficial no município e o prefeito precisa cumprir isso. Esses dias eu estava no Tribunal de Contas dos municípios lá na capital e eu aguardando uma pessoa que estava me atendendo, eu estava lendo um jornal assentado lá e vi, senhor presidente, divulgação de licitações, de compras de medicamento, de várias coisas da Secretaria de Saúde, porque é exigido que se divulgue parâmetros normativos que se divulguem na imprensa. Então, senhor presidente, o que o poder público hoje gasta com jornais, com a imprensa, é muito grande, senhor presidente. Eu acho que um diário oficial iria economizar. Esse é o nosso raciocínio. Além de cumprir a lei, né, senhor presidente? Eu acho que a transparência é válida em todo o órgão público. Peço ao secretário Irã Mendonça que faça a leitura do requerimento da vereadora Maria José Guimarães Cabral, do PSDB. Requerimento 105/2011. Requer envio de ofício ao superintendente de saúde bucal, doutor João Bosco Brasileiro de Minas, solicitando o trailer médico odontológico rural, doutor José Garcia, que se instala no assentamento Vale do Sonho, na zona rural, oportunizando a população local a cuidar da saúde. Requerimento 106/2011. Requer envio de ofício ao superintendente de saúde bucal, doutor João Bosco Brasileiro de Minas, solicitando o trailer médico odontológico, doutor José Garcia, que se instala no assentamento Pontal dos Buritis, na zona rural, oportunizando a população local a cuidar da saúde. Requerimento 107/2011. Requer envio de ofício ao superintendente municipal de Parques e Jardins, o Volney Marques, solicitando limpeza e posteriormente jardinagem na área onde há o cruzamento das ruas Recife, Dalila Jaime e Garibaldo Leão, no setor Pausanes. Requerimento 108/2011. Requer envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito, o Jorge Goga Pedroso, solicitando a legalização e regulamentação dos pontos de táxi, mototáxi rotativo durante 24 horas após a reforma da rodoviária. Requerimento 109/2011. Requer envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito, senhor Jorge Goga Pedroso, solicitando a colocação de placas de sinalização para mototaxista na rodoviária e também tabela de valores permitidos pela corrida. Requerimento 110/2011. Requer envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito, senhor Jorge Goga Pedroso, solicitando a colocação de uma placa com telefone para denúncia em relação ao serviço prestado pelos mototaxistas. Requerimento 111/2011. Requer envio de ofício ao superintendente municipal de trânsito, senhor Jorge Goga Pedroso, solicitando a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Quero Quero, esquina com a Rua do Cisne, no bairro Céu Azul, com o objetivo de controlar a velocidade de veículos que trafegam por aquele local. Nesse termo, pede aprovação. Sala das Sessões da Câmara, ao 5 do mês de abril de 2011. Maria José Guimarães Cabral, vereadora do PSDB. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão dos requerimentos da vereadora Maria José, do PSDB. Peço a palavra. Com a palavra, a autora. Senhor presidente, é só para pedir todos os pares dessa casa o apoio pelos meus requerimentos. E eu quero comentar só um requerimento aí, uma placa, um número de denúncia na rodoviária. Porque eu recebi reclamações de passageiros que precisam de mototáxi, que dependendo do horário, os mototaxistas negociam com os passageiros por causa da distância da rodoviária, tipo Céu Azul, Promissão, os bairros mais longe. Então, só pedir para que o SMT coloque lá o preço da taxa que é cobrado pelos mototaxistas. E o mais, agradecer todos esses requerimentos foram, se tiver o apoio aqui dessa casa, são pedidos da própria população. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Peço pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Zé Henrique. Presidente, pedi pela ordem para cumprimentar a vereadora Maria José e a preocupação que ela tem quanto ao trailer Dr. Zé Garcia, porque foi um trailer nominado, salvo engano, pelo vereador Dr. Oduvaldo, numa homenagem muito importante, salvo engano,
muito importante aquele que foi um dos primeiros odontólogos do Rio Verde. Mas eu gostaria de pedir ao líder de governo que pedisse ao trabalho odontológico do município que passasse uma relação de qual a quantidade de pessoas tem sido atendida nesse trailer, aonde é que o trailer tem atuado, porque algumas vezes, ou muitas vezes, vamos dizer assim, eu tenho visto ele parado no pátio lá da Secretaria da Saúde. E ele não foi construído para isso, ele não foi idealizado para isso, ele não foi nominado para isso. Ele foi nominado exatamente para atender as populações carentes. Então, eu gostaria que o líder de governo trouxesse nas próximas sessões uma informação da quantidade de serviços que o trailer tem prestado à comunidade. Quantos atendimentos, quais os atendimentos, o que tem sido feito. Meu voto é favorável e parabéns, vereador Maria José. A palavra continua franqueada aos seus vereadores para discussão dos requerimentos do vereador Maria José do PSDB. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador José Henrique, PMDB. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para dizer aos vereadores, porque ontem nós fizemos um convite que às 14 horas nós estaremos reunidos para discutir sobre a eleição da Câmara Mirim. Com pedido de vista do vereador Luiz César, essa reunião não poderá mais ser realizada e não será realizada. Já contactamos com as diretoras, coordenadoras da Secretaria Municipal, porque era necessária a regulamentação do projeto, mas reconheço o trabalho que o vereador vai fazer, indiscutivelmente, para que pudesse acontecer o certame no dia 27 de maio. Então não será mais dia 27 de maio, segunda-feira não estará sendo lançada oficialmente as regras do concurso eletivo, diante da situação. Mas parabéns ao vereador Luiz César, que vai contribuir. Então vai ficar agora para o mês de junho a eleição. A eleição vai acontecer no mês de junho, porque algumas regras precisam ser mudadas, porque o projeto está mudando o projeto original. Então eu quero dizer aos vereadores, porque eu sei que a maioria iria comparecer, estariam aqui na Câmara, para que a gente pudesse discutir, porque os vereadores mirim vão espelhar em cada um de nós. Então não tenho dúvida de que a maioria ou a totalidade dos vereadores estariam aqui na reunião. Então, por isso, estou fazendo o agradecimento, porque estariam aqui e dizendo que a reunião não vai mais acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Pela secretária Mendonça, pela ordem do vereador Luiz César. Senhor presidente, o vereador José Henrique está andando muito com o vereador Maxwell. Ele já estava até marcando os trens sem um projeto ser aprovado. Está pegando as manias do doutor Juraci, vereador. Vossa Excelência tem que te afastar um pouco do vereador da base, porque não pode não, tem que esperar aprovar. Já marca inauguração, pode ser assim não. Cuidado com esse trem. Quem sabe a bancada do prefeito Juraci Martins não será aumentada nas próximas horas, vereador. Peço à secretária Mendonça faça a leitura do requerimento 83/2011. Pela ordem do vereador José Henrique. 83. Não, quero dizer ao vereador Luiz César que admito, e com muita grandiosidade, que tem andado muito com o vereador Maxwell, porque nós estamos juntos na campanha da pedofilia, de combate à pedofilia, nós estamos juntos na busca de recursos para o Hospital Evangélico, na renegociação com a CELG, estivemos falando com o presidente, estamos juntos na busca de recursos para a construção de 8 para 18 leitos no Hospital Evangélico, estamos juntos na eleição do Grêmio do vereador Mirim. Agora admito de que, de certa forma, porque as mudanças não trazem na essência da lei, admito que Vossa Excelência disse que nós estaremos marcando. Por isso já foi remarcado para o mês de junho, quando terá todo o trânsito legal, para que a gente possa fazer realmente como deve ser feito, admito, volto a repetir, as eleições para a Câmara Mirim. Então, realmente, muito obrigado, senhor presidente. Ótimo, presidente. Vereador Newton Lamas, do PPS. Senhor presidente, ontem à noite eu saí daqui encabulado com essa coisa de vereador mirim e perdi o sono, e quando eu sonhei, uma voz falava para mim: cuidado com o negócio de Câmara de vereador mirim, Newton Lama. E eu assustava: cuidado que esses meninos vão fazer arruaça aí, Newton Lama. E aí eu mudei um pouco de ideia também. Eu estou com medo desses meninos bagunçar, senhor presidente. Aí um menino chegava para mim, um vereador, falava: meu pai mandou xingar o prefeito e o governador. Eu falei: mas por quê? Se não arrumar um emprego para o meu pai, ele vai mandar xingar os vereadores também. E eu fiquei encabulado, eu sou... Secretário, que faça a leitura. Não terminei, presidente? Não terminei não, então eu...
Vossa Excelência deu um intervalo. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, Vossa Excelência, desculpa, Vossa Excelência deu um intervalo, pensei que tinha terminado. Pela ordem, vereador Zé Henrique, PMDB. Então é a oportunidade do grande vereador Newton Lamas, associando-se às ideias do vereador Cezinha, contribuir com o projeto. Mas eu gostaria de lembrar que quando alguém pede a qualquer um de nós para xingar o prefeito, ou para xingar o governador, ou para fazer isso, nós não fazemos. E as crianças terão as suas limitações, está na lei. Eles terão que fazer qualquer coisa através de um de nós, de um dos edis. Ele não terá a palavra diretamente com o prefeito. Ele terá que interagir, ele terá que ser monitorado, ele terá que ser, diríamos assim, parceiro de um vereador. Então, o vereador é que vai ouvir a criança, vai ter oportunidade de orientá-la, vai ter oportunidade de conversar com ela, de ajudar na formação social dela, na associação democrática dela. Então, é um momento grandioso de Vossa Excelência somar com o vereador Cezinha e fazer as mudanças que nós acataremos, porque serão, tenho certeza, que serão medidas de mudanças saudáveis para a democracia brasileira. Pela ordem, senhor presidente. Vereador James. Senhor presidente, quanto à indagação do vereador Zé Henrique, né, quantos atendimentos foram feitos pelo trailer, né, na próxima sessão trarei para Vossa Excelência, mas de antemão posso informar. Essa semana ele atendeu os assentamentos Rio Verdinho e Água Bonita. Em média são atendidos de 10 a 15 pacientes, né, por dia nesses locamentos. O próximo locamento dele está marcado para a semana que vem, né, vai ser preparado para ele, para o assentamento Ponte Pedra. E nas próximas sessões eu trarei para o senhor quantos atendimentos já foram feitos no decorrer desses anos aí. Peço secretário que faça a leitura do requerimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas, do PPS. Senhor presidente, só para cumprimentar, senhor presidente, o que a voz me falava, faltou uma voz. A mesma voz falava, Newton Lamas, Newton Lamas. Quem dorme com o menino amanhece mijado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique, PMDB. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar ao vereador James, que buscou a solução. Ele não falou assim, vai procurar, eu não sou badeco dos outros não, que era o que o vereador Newton Lamas fazia. Quando a gente perguntava para ele, ele disse, não, vai você, vereador, vai procurar, porque eu não sou menino de recado. Então, eu quero cumprimentar ao vereador James, que buscou as informações, e cumprimentar até mesmo o serviço do trailer. É assim que se faz, é mostrando o que está sendo feito de forma transparente. Então, parabéns, vereador James, e parabéns ao serviço odontológico comandado pelo Dr. João Bosco. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu estava querendo, eu como um cara inteligente, estava querendo descobrir por que eu fui trocado, é por isso, senhor presidente. Eu só falava, vai lá perguntar, rapaz, não sou funcionário seu, não. Mas eu achei melhor estar aqui hoje, que hoje eu tenho prazo de discutir o que eu penso, o que eu falo. Desculpa, vereador Zé Henrique, se eu não fui lá o líder que Vossa Excelência esperava. Obrigado. Peço ao secretário para que faça a leitura do requerimento. Requerimento 83/2011. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência que seja feita a implantação da coleta seletiva do lixo gerado nas dependências da Câmara Municipal, com encaminhamento mesmo para a COP Recicla, Cooperativa de Reciclagem Sudoeste Goiânia, para que possa servir de exemplo à população, visando dessa forma a preservação do meio ambiente. Nesse termo, pede aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 4 de abril de 2011. Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal, José Henrique de Freitas, vereador PMDB. James Gonçalves Borges, vereador do PT. Maxwell da Silva Gomes, vereador do PT do B. Em discussão, requerimento 83, de autoria dos vereadores Zé Henrique, James e Maxwell. A palavra está franqueada, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador James. Só para verificar aí se meu nome está aí, vereador do PT. É para informar que eu sou do PSDB. Né? Muito obrigado, senhor. Vossa Excelência está... O nome de Vossa Excelência está aqui como uma grande liderança do PSDB, vereador. A palavra continua franqueada, senhores vereadores, para a discussão do requerimento 83/2011. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Henrique, PMDB. Senhor presidente, tenho dito nesta casa e as oportunidades que tenho,
que todos nós estamos conscientes de que o problema climático, o problema do meio ambiente ou do ambiente em que vivemos, é de todos nós. Mas o que nós temos visto, via de regra, é que sempre nós pensamos que é o outro que deve fazer. Nós sempre pensamos que é o nosso vizinho que deve cuidar do lixo dele, que é o nosso vizinho que deve cuidar das garrafas PET, que é o nosso vizinho que não pode jogar lixo dessa forma. Então, esse requerimento assinado pela comissão, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, diz o seguinte: vamos começar a dar o exemplo desta casa. Então, eu gostaria de pedir o voto dos pares e pedir também a Vossa Excelência, como vice-presidente hoje na Previdência, que isso seja realmente implantado. Que em cada gabinete nosso haja a coleta e que não haja o seguinte, porque no meu há a coleta seletiva do resíduo aproveitado. Mas eu já fiquei sabendo que quando tira de lá vai para o mesmo lixo. Isso é lastimável, é triste. Então, gostaria de deixar não só o requerimento, mas que todos nós nos empenhássemos nesse trabalho. Porque é possível nós coletarmos o resíduo sólido reciclável e depois fazermos a levada até a cooperativa de reciclagem, que fica na parte alta da cidade, já que nós temos vereadores que moram lá. E o lixo será, o resíduo sólido, não vou nem denominar de lixo, será de forma limpa, que poderá ser transportado em qualquer veículo nosso, porque estará devidamente ensacado. Então, quero dizer aos vereadores que tenham confiança de que todos nós vamos começar a dar o exemplo de ecologia, de seleção, aqui nesta casa. Vamos colocar na porta, vamos colocar nos corredores, para que a gente possa, as pessoas que visitarem o nosso ambiente de trabalho, saiba, aqui sim se preocupa com o meio ambiente. Então, peço o voto favorável em nome da comissão e espero realmente que seja implantado nessa casa. Muito obrigado, Pedro. A palavra continua franqueada aos seus vereadores de discussão requerimento 83. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário Ana Mendonça Cabral que faça a leitura dos requerimentos de autoria do vereador James e Luiz César. Requerimento 117/2011. Os vereadores que abaixo subscrevem, após ouvir o plenário e cumpridas as mais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao reitor da Universidade de Rio Verde, Sebastião Lázaro Pereira, solicitando o fiel cumprimento da Lei Municipal 5.664/2009. Neste termo, pede aprovação. Sala das Sessões da Câmara, ao 7 do mês de abril de 2011. James Gonçalves Borges, e vereador do PSDB, Luiz Sérgio Castro Leão, vereador do PMDB. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para discussão do projeto do vereador James e do vereador Luiz César. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador James. Presidente, pedi a palavra, para pedir o voto favorável. Todos sabem da minha luta, contra o tabagismo. Já disse, não tem nada contra quem fuma, mas desde que eles respeitem quem está próximo. Essa lei trata-se especificamente de regras que devem ser adotadas tanto pela iniciativa privada como pelos órgãos públicos. E tivemos várias denúncias. Nessa semana, tivemos o privilégio de ser visitado aqui por vários universitários, onde fizeram sérias denúncias, que inclusive professores saem apenas da sala de aula e ficam no corredor. E a lei é bem clara: o corredor, se tiver ligação com o ambiente fechado, é vedado o uso de fumo, cigarrilhas, charutos. Então, solicitar que o reitor cumpra essa lei na íntegra, seu inteiro teor, para que as pessoas que ali frequentam possam respirar um ar mais puro. Muito obrigado. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permanecem como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa e o público em geral, e declaro encerrada a presente sessão ordinária. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão daqui a 2 minutos, no dia 8/4/2011.